Uma das normas mais conhecidas e antigas do Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada CLT, completa hoje 80 anos. Mesmo assim, ainda há um longo caminho contra a informalidade no país. Nos anos 1940, o Brasil passava por uma transformação na economia. O país, movido pela agricultura, viu a indústria modernizar o mercado. Com a tecnologia, veio a urgência de se modernizar também o trabalho no país. Acompanhado da excelentíssima esposa, Dona Darcy Vargas, Getúlio dirige-se para o estádio do Vasco da Gama, onde considerável massa popular aguarda sua chegada sob intensa expectativa. No dia 1º de maio de 1943, o presidente Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho. O decreto estabeleceu direitos e deveres para empregadores e trabalhadores, criando normas para a relação trabalhista, e se tornou símbolo das políticas de Vargas. De certo, ainda existem falhas a corrigir e disso o governo cuida ativamente. Aliás, esse sentido de aperfeiçoamento se patenteia nas seguintes leis recentemente elaboradas e sujeitas agora à revisão final para a promulgação: Consolidação das Leis do Trabalho, Lei Orgânica de Previdência Social e Salário Adicional para a Indústria. A CLT estabeleceu regras como o salário mínimo, o 13º salário, a criação de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os empregados também passaram a tirar férias, licença maternidade e a ter um descanso semanal remunerado. A CLT é um diploma de direitos humanos. É um diploma que foi construído antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que só foi feita em 48. Então, foi um diploma à frente do seu tempo, foi um diploma que cumpriu uma finalidade muito importante, que foi gerar estabilidade, paz social e pavimentar os caminhos jurídicos para que o capitalismo pudesse se desenvolver no país. Diante de um mercado cada vez mais disputado, as vagas com carteira assinada ainda são vistas como mais seguras, mais estáveis para o trabalhador. Daniel é chefe de cozinha há 25 anos. Há 23, trabalha sob o regime da CLT. Para ele, esse tipo de contrato garantiu tranquilidade por mais de 2 décadas. Isso é bom para na época de eu me aposentar, ter benefício, seguro-desemprego, por em garantia. E é bom que a gente está seguro, né? Até mesmo se, no caso, chegar a adoecer, ficar encostado, então tem um seguro, sim. Só que mesmo depois de ter revolucionado o mercado de trabalho brasileiro, ainda tem muita gente no país que não recebe os direitos garantidos pela CLT. Segundo a última pesquisa divulgada pelo IBGE, são mais de 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade. Isso equivale a quase 40% de todo o contingente de trabalho do país trabalhando por conta própria. É o caso da Neide. Ela trabalha há quase 30 anos e apenas 3 anos foram com carteira assinada. Neide, você sente falta das garantias oferecidas pela CLT? Sim, sinto falta das férias, 13º, fundo de garantia, isso faz muita falta. Sem um emprego estável, Neide passou a trabalhar como diarista. Para ter uma vida financeira tranquila, se divide entre faxinas e a venda de marmitas. Quando eu quero, assim, um pouquinho, ter mais folga, aí eu trabalho mais, pego uns extras, como é quentinha, eu faço quentinha, então para ter assim, mais liberdade para descanso. Ao longo dos anos, a CLT também foi alvo de críticas e controvérsias, especialmente em relação à rigidez das normas e à aplicação em um contexto de mudanças na economia, no mercado de trabalho e na sociedade. Isso sem falar em crises econômicas. Por causa disso, em 2017, durante o governo do presidente Michel Temer, a reforma trabalhista trouxe o maior pacote de mudanças nas relações de trabalho desde a criação das leis. Tudo em um debate polêmico que durou meses. Eu vou dar 20 minutos para esse entendimento, se não tiver, eu reabro aqui os trabalhos e vou exigir os trabalhos de qualquer circunstância. O texto regulamentou o teletrabalho, trouxe a possibilidade de terceirização em atividades fim das empresas, a flexibilização da jornada de trabalho e a instituição do acordo coletivo como forma de abrir uma brecha na legislação trabalhista. Também foi imposto um limite aos valores dos pedidos de indenização por dano moral. Passou a ser de, no máximo, 50 vezes o último salário do trabalhador. Além disso, se o juiz entender que houve má-fé, o empregado pode ser multado. A reforma trabalhista foi, sim, capaz de mudar essa cultura de judicialização
embora hoje a gente veja um aumento no número de processos ajuizados perante a Justiça do Trabalho, mas ela foi um marco importante porque ela tirou o estímulo para a judicialização. Ela é um começo, mas temos aí que aprofundar a discussão para outros meios alternativos para a resolução de disputa. Ela foi um suspiro de modernização. A reforma não é ideal, mas ela é muito importante. Nós temos os direitos fundamentais trabalhistas que devem ser respeitados e, por outro lado, uma ampla possibilidade, respeitados esses direitos, uma ampla possibilidade da negociação coletiva criar uma regência própria de proteção do trabalhador. Com os 80 anos que se passaram e depois da reforma trabalhista, o país ainda tinha 9.400.000 pessoas sem emprego em março. Nesse cenário incerto, quem segue na informalidade busca um jeito de ganhar a vida. E quem tem seus direitos garantidos sonha com um futuro estável para outros trabalhadores. Pretendo me aposentar, mas eu quero mesmo é abrir um bistrô para mim e fazer a mesma coisa que meu patrão está fazendo, segurar meu empregador. Para estar tudo tranquilo e quando ele tiver a mesma coisa que eu passei, eu fazer as mesmas coisas que o meu patrão fez. Isso é meu futuro. E quando o assunto são os mais jovens, aí o cenário é ainda mais preocupante. Dados obtidos com exclusividade pela Globo News mostram que quase metade deles trabalha na informalidade. Gabriel Vendramini traz para a gente, então, por favor, os detalhes dessa pesquisa, porque é um índice bem alto, né? Pois é, Eric, ótimo dia para você, para quem acompanha a gente mais uma vez aqui no Conexão, né? E é uma informalidade que prejudica aí o trabalhador brasileiro como um todo, né? Como a gente estava vendo na reportagem. São mais de 79 milhões de pessoas que têm empregos informais, né? Trabalham ali fazendo bico e, claro, aí perdem os direitos constitucionais, não têm acesso ao salário mínimo, aposentadoria, e isso prejudica muito, principalmente para que essas pessoas tenham aí segurança, consigam evoluir no mercado de trabalho, e há também um prejuízo até para a arrecadação do nosso país, porque são pessoas que não pagam ali muitas vezes impostos, e isso também colabora para a queda na arrecadação. A gente tem umas telas com alguns dados de um levantamento que a gente teve com exclusividade da Globo News, da Tendências Consultoria, com dados do IBGE. E nessa primeira tela a gente tem aí mostrando a taxa de informalidade, como ela oscilou pouco nesses últimos anos, né? Em 2018 era 40%, veio a pandemia ali, teve uma oscilação para 38% e voltou a subir para 40% e agora está 39,6%. Os especialistas dizem para a gente que essa informalidade deve continuar nos próximos anos no país, principalmente por causa da baixa grau de capacitação das pessoas, né? Então, por conta disso, há um problema para que se tenham vagas efetivas no mercado de trabalho e que as pessoas consigam pegar essas vagas. Mas também há os recortes que a gente vê, principalmente por regiões e também por cor e idade. E é o que a gente vai mostrar agora numa segunda tela, como as pessoas de cor preta e parda, elas têm aí mais dificuldade para conseguir emprego, né, formal. 45% das pessoas pardas e 42% das pessoas pretas que estão ali no mercado de trabalho estão na informalidade. E na idade, a gente chama atenção para o recorte das pessoas com mais de 60 anos, 55% delas vivem na informalidade, e aí a gente chega nos jovens. Na idade de 14 a 24 anos, são quase 48% desses jovens, né? E aí, eu estou até aqui com o Guilherme, que eu encontrei aqui na Zona Sul de São Paulo, está entregando panfleto, né, Gui? Tô. Você tem quantos anos? Conta para mim. Tenho 21. 21? Há quanto tempo você faz essa entrega de panfleto aqui no Sinal? Faz uma cota já, estou muito tempo aqui no Farol. Quanto que você ganha por dia aqui? 40. 40 reais? 40 reais. E passa o dia inteiro aqui no sol? O dia inteiro passando fome, não tem comida, os caras não trazem comida. E nós temos que pegar comida de casa. Sol e chuva pegando aqui também? Sol, chuva, frio, no sol, no calor, no inverno. Você estuda? Quanto tempo você está estudando aí? Já terminou? Como é que é? Terminei já o terceiro ano. Aí já fiz curso, mas terminei, mas não deu certo no serviço. Já procurei serviço, mas não deu certo. Tá procurando ainda? Tô procurando, aí tô no Farol. E qual que é o seu sonho, Gui? Você quer ter um emprego? O que você está fazendo aí? Meu sonho é ter uma casa, trabalhar e ter minhas coisas, minha moto, meu carro. E ter uma casa melhor e dar as coisas pra minha mãe que ela precisa.
Você vê muita gente nessa mesma dificuldade que você aí, na sua faixa de idade, pessoas com quem você estudou também, de arrumar um emprego? Sim, já. Já vi muita gente passando fome já. Eu já ajudei uma moradora de rua, tava precisando de comer. Aí eu dei as minhas coisas para ela não passar fome. Você deu as suas coisas para uma outra... Pra ela comer, que ela tava com fome, ela pediu para mim. O dinheiro que eu tava no bolso para comer, eu dei para ela. Como que você vê isso, essa dificuldade de gente tão jovem, de pessoas que são tão sonhadoras como você estava falando, que tem vontade de comprar sua moto, de ajudar a tua família? Como que você vê tanta gente na sua idade passando dificuldade, além de você? É muito triste, muito triste. Eu mesmo estou trabalhando para ter minhas coisas, porque o bagulho é muito difícil, o emprego. Eu corto a Bolsa Família também, é muito difícil. Obrigado, Gui. Boa sorte que você consiga aí um trabalho logo e possa ajudar a sua família e muitas outras pessoas também. Valeu? Obrigado. Pois é, Eric e Camila, esse é o retrato, né? Você viu um jovem de 20 anos e a gente conversou com um economista que é responsável por essa pesquisa, o Lucas Assis, e ele trouxe ali algumas políticas que podem ser implementadas para apoiar esses jovens como o Guilherme e trazer algo de melhor ali para que eles consigam se colocar no mercado de trabalho. Vamos ver. Em termos de política pública, a gente pode dizer que é preciso colocar os jovens no centro de uma agenda ambiciosa de reformas, né? Então, a educação e o treinamento da atual juventude vão ser decisivos para o desenvolvimento futuro do Brasil. Então, o país deve agir aí a fim de ajudar os jovens a manter os seus vínculos com o mercado de trabalho e o sistema educacional, seja por meio de aconselhamento, de assistência na procura de emprego, de programas de empreendedorismo ou um apoio mais intensivo para esses jovens mais desfavorecidos. Enquanto há uma expectativa de envelhecimento da população brasileira e um baixo crescimento para a economia até o final da década, é preciso focar na questão do emprego dos jovens e na qualidade dessa ocupação. E nós, mulheres, né, temos aí uma questão difícil para lidar. A diferença salarial em relação aos homens chega a 23%. Vamos conversar sobre isso, ter mais detalhes com a nossa Paula Araújo, porque, Paula, a gente vem percebendo, né, que a força do debate também fez diminuir essa diferença, mas ela ainda existe, é de 23%, ela ainda é grande. Bom dia. Ainda é grande com certeza, né? Camila, Eric, bom dia a todos aqui do Conexão. Mais uma vez, essa pesquisa é do FGV IBRE, com base em dados do IBGE, e mostrou que tem essa diferença, né, de salário médio entre as mulheres e os homens de exatamente 23,4%. É uma diferença que teve uma queda quando a gente olha os últimos 10 anos, ainda assim é grande. A gente terminou o ano passado com as mulheres ganhando em média R$ 2.416 e os homens R$ 3.099. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu aí de 2012 até o ano passado. A gente tem uma tela que mostra bem isso para a gente entender como a diferença do salário, né, entre homens e mulheres foi se comportando ao longo dos últimos anos. Então, agora, 2022, a gente vê 23,4%, mas olha só como é que estava em 2012 a situação, como melhorou, né? 33,4% na época, mas já foi melhor, a diferença era menor, né, do que agora, isso porque em 2020, dá uma olhada na tela, chegou a 22,6%. Por que esse aumento, né, na diferença? Segundo a pesquisadora da FGV, o que aconteceu é que durante o período da pandemia, as mulheres têm uma viatura passando aqui perto por isso esse barulho que vocês estão ouvindo, mas vou seguir aqui falando, tá? Durante a pandemia, até por um comportamento social, as mulheres acabaram tendo mais responsabilidades com os filhos, com as tarefas domésticas. E aí isso tudo acabou fazendo com que essa diferença salarial aumentasse ainda mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, né, do FGV IBRE com relação à participação no mercado de trabalho.
No final do ano passado, de cada 10 mulheres, 5 estavam trabalhando ou buscando emprego. Já com relação aos homens, a cada 10, 7 estavam trabalhando ou buscando emprego. Agora, a gente vê que a diferença, né, é um pouco menor já agora em relação a 2012, com relação à faixa salarial, mas a gente teve pouquíssima evolução com relação às mulheres na liderança. Então, olha só, em 2012, essa faixa, essa parcela de mulheres líderes, né, em cargos de liderança era de 37,8%. A gente passou para 39,2%, então quase 38%, agora para cerca de 39%, teve pouca evolução. Ainda assim, claro, né, que essa redução na diferença de salário entre homens e mulheres, isso tem que se comemorar e tem vários motivos para isso ter acontecido. Vamos ouvir o que disse então a pesquisadora da FGV Ibre. Quando a gente analisa os últimos 10 anos, a gente vai observar que à medida que os anos de estudo das mulheres, os anos médios de estudos das mulheres aumentaram, isso também facilitou sua inserção no mercado de trabalho. Também tem o fenômeno do adiamento da maternidade. Então, hoje as mulheres elas estão decidindo ter um filho depois que elas finalizam a sua vida escolar, os seus cursos de capacitação. Então, isso ajuda ela tanto a permanecer no mercado de trabalho como estar mais preparada para pegar funções que remuneram melhor. Então, tudo isso contribui para que ao longo do tempo esse gap salarial venha diminuindo, mas ele ainda é muito expressivo, porque nós temos questões associadas às responsabilidades familiares que ainda tendem a recair sobre as mulheres, fazendo com que a sua permanência no mercado de trabalho seja bem menor do que a dos homens.